Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais um devocional e que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e faça desse momento um tempo de verdadeira edificação espiritual. Antes da gente iniciar esse devocional, eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem acompanhado diariamente esta série de devocionais. Eu louvo a Deus por cada comentário, por cada mensagem de carinho e por cada testemunho de vida que tem sido fortalecido pela palavra do Senhor, por este devocional. E se esses estudos têm sido bênção para você, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu joinha para mim, compartilhe este vídeo com outras pessoas. E ao final, meus irmãos, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Será uma alegria para mim glorificar ao Senhor juntamente com você. Será uma alegria para mim. No nosso devocional de ontem, nós meditamos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 e 26, quando aprendemos que a fidelidade ao Evangelho sustenta o crente. Vimos Paulo e Silas sendo injustamente acusados, espancados com vara, presos e lançados no cárcere interior com os pés presos ao tronco. Humanamente falando, tudo parecia perdido. Mas eles fizeram algo que mudou completamente aquela noite. Em vez deles ficarem reclamando, eles oraram. Em vez de murmurarem, eles louvaram a Deus. Enquanto a prisão tentava prender os seus corpos, a adoração mantinha suas almas completamente livres. E aprendemos uma lição preciosa. A fidelidade ao Senhor não depende das circunstâncias. Ela nasce de um coração que conhece o Deus a quem serve. E então Deus respondeu. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, as cadeias se soltaram, mas o maior milagre daquela noite estava ainda por acontecer. Porque, meus queridos irmãos, Deus nunca realiza um milagre apenas para resolver um problema. Ele sempre trabalha visando a salvação de pessoa. Hoje veremos exatamente isso. O terremoto não tinha como principal objetivo libertar a Paulo e a Silas. O objetivo maior era alcançar um homem que ainda não conhecia o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, que era o carcereiro romano. Um homem acostumado à disciplina militar, acostumado a ordens, acostumado à dureza da vida. Provavelmente alguém que jamais imaginava que aquela noite mudaria completamente a sua história. E essa é uma das características mais lindas da graça de Deus. Ela alcança pessoas completamente diferentes. Nós vimos ao longo desta semana Deus salvar uma mulher de negócio chamada Lídia. Vimos Deus libertar uma jovem que vivia escravizada espiritualmente. E agora veremos Deus alcançando um carcereiro. São pessoas completamente diferentes, histórias diferentes, profissões diferentes, realidades completamente diferentes. Mas todas encontraram a mesma resposta. E essa resposta é Jesus Cristo. Isso nos mostra que o Evangelho não foi enviado apenas para determinado tipo de pessoa. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Como Paulo escreveu lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Talvez você esteja ouvindo este devocional e pensando em alguém da sua família. Talvez exista um filho, uma filha, o seu esposo ou esposa, seus pais, ou algum parente que ainda não entregou a sua vida ao Senhor.
Quem sabe você já tenha orado durante muitos anos por esta pessoa. Talvez em alguns momentos até tenha pensado que ela nunca vai mudar. O texto de hoje renova a nossa esperança, porque ele nos mostra que Deus sabe exatamente como alcançar um coração. Às vezes basta uma noite, uma circunstância, um encontro preparado pelo Senhor e toda a história muda completamente. Por isso, nunca desista de orar por aqueles a quem você ama. Nunca considere alguém distante demais da graça de Deus. Se Deus alcançou aquele carcereiro, continua podendo alcançar qualquer pessoa ainda nos dias de hoje. Mas antes de continuarmos, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Orar também para que eu consiga terminar de gravar esse devocional. Estou gravando agora à noite, são agora 19 horas e 50 minutos de sexta-feira. Começou a chover, né? Começou a ventar muito e costuma a energia acabar, a internet acabar. Mas é como eu sempre digo, meus irmãos. Eu gravo esse devocional se o Senhor permitir. Oremos a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra continua transformando vidas. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós e continua chamando homens e mulheres para a salvação em Cristo Jesus. Nesta hora pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração, renova nossa esperança por aqueles familiares que ainda não conhecem ao Senhor, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a confiar que a Tua graça continue alcançando vidas. Obrigado, papai querido, por esta chuva que está caindo ali fora enquanto eu gravo esse devocional e que o Senhor me dê a graça de finalizá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, o nosso texto do devocional de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, poucas perguntas são tão importantes como essa. Que é necessário que eu faça para me salvar? Observe que o carcereiro não perguntou como poderia reconstruir a prisão. Não perguntou como evitar uma punição das autoridades. Não perguntou como resolver os seus problemas imediatos. Depois de tudo o que havia acontecido naquela noite, ele percebeu que existia uma necessidade muito maior, a necessidade da salvação. E isso nos ensina uma verdade preciosa. Existem momentos em que Deus permite determinadas circunstâncias para despertar perguntas que jamais faríamos em tempo de tranquilidade. Até aquela noite, o carcereiro conhecia Paulo apenas como mais um prisioneiro. Agora ele enxergava algo completamente diferente. Ele havia visto homens que cantavam depois de serem açoitados, homens que não fugiram quando as portas da prisão se abriram, homens que responderam ao mal com bondade. Ele percebeu que havia algo neles que o mundo não podia explicar. E esse testemunho preparou o seu coração para fazer a pergunta mais importante de sua vida. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa não foi apenas a pergunta de um carcereiro romano. É a pergunta que, mais cedo ou mais tarde, todo ser humano precisa responder. Podemos passar a vida inteira preocupados com trabalho, dinheiro, saúde, projetos e sonhos. Tudo isso tem o seu valor. Mas existe uma questão infinitamente mais importante. Como posso ser salvo?
Porque no final das contas, o maior problema do ser humano nunca foi econômico, político ou social. O maior problema sempre foi espiritual. A Bíblia declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos nós, sem exceção, necessitamos da graça de Deus. O carcereiro provavelmente nunca havia pensado seriamente sobre isso. Era um homem acostumado a guardar prisioneiros, cumprir ordens e manter a disciplina. Mas naquela noite, Deus abalou não apenas os alicerces da prisão, abalou também os alicerces do seu coração. É interessante perceber que o terremoto por si só não salvou aquele homem. O milagre chamou a sua atenção, mas quem trouxe a salvação foi a palavra anunciada por Paulo. Isso nos ensina que milagres podem despertar o coração, mas é o evangelho que conduz o pecador à salvação. Paulo escreveria mais tarde: de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Foi exatamente isso que aconteceu ali, meus irmãos. Depois de fazer a pergunta, o carcereiro ouviu uma resposta que atravessou os séculos. Paulo declarou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que resposta simples. Que resposta profunda, meus irmãos. Paulo não apresentou uma lista de boas obras. Não disse que aquele homem precisaria conquistar a salvação por seus próprios méritos. Não estabeleceu um caminho complicado. Apontou diretamente para o Senhor Jesus Cristo, porque a salvação sempre esteve em Cristo. O próprio Senhor, ele afirmou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Observe que Paulo utiliza um verbo muito importante. Ele diz crer. Crer na linguagem bíblica é muito mais do que admitir que Jesus existiu. É confiar nele. É entregar a própria vida em suas mãos. É reconhecer que somente Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Infelizmente, muitas pessoas pensam que serão salvas porque nasceram em uma família cristã. Outros acreditam que a salvação depende apenas da prática de boas obras. Há ainda quem confie na própria religiosidade. Mas a Bíblia, ela aponta sempre para a mesma direção. A salvação está em Cristo. Pedro declarou diante das autoridades judaicas: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E essa continua sendo a mensagem da igreja até aos dias de hoje. Não anunciamos uma filosofia, não anunciamos apenas um conjunto de valores morais, anunciamos uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas existe uma parte da resposta de Paulo que às vezes gera dúvida. Ele diz: e serás salvo tu e a tua casa. O que isso significa? Será que basta apenas uma pessoa da família crer para que todos sejam automaticamente salvos? Claro que não, meus irmãos. A própria Bíblia responde a esta pergunta. Poucos versículos depois. O que Lucas escreve em Atos 16, 32? E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Percebe? Toda a família ouviu o evangelho. Cada pessoa precisou receber a mensagem. Cada coração precisou responder à palavra.
A promessa de Paulo não significa uma salvação automática. Ela revela que Deus deseja alcançar toda a família através do testemunho daquele homem que acabava de conhecer a Cristo. Essa verdade continua sendo motivo de esperança para todos nós. Quantas famílias começaram a sua caminhada com Deus porque apenas uma pessoa decidiu entregar a vida a Jesus? Talvez tenha sido a sua mãe, talvez tenha sido o seu pai, o seu avô, talvez um filho. Aqui na minha casa, por exemplo, eu já contei o testemunho para os irmãos em algum devocional passado, que foram as minhas 2 irmãs. Deus, meus queridos irmãos, frequentemente usa uma vida transformada para alcançar muitas outras vidas. É exatamente isso que nós vemos ao longo das Escrituras. Quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, o Senhor declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Josué fez uma declaração que continua inspirando famílias até hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ele ama trabalhar dentro dos lares. Ele deseja restaurar relacionamentos, curar feridas, transformar histórias. Talvez você esteja ouvindo este devocional carregando no coração o nome de alguém da sua família. Continue orando. Continue testemunhando com amor. Continue vivendo o Evangelho. Porque o Deus que alcançou o carcereiro continua alcançando famílias ainda hoje. E há um detalhe muito bonito que veremos na continuação dessa história. Aquele homem que poucas horas antes havia colocado Paulo e Silas no cárcere, agora cuidava das feridas deles. Quando Cristo entra em um coração, ele transforma também as atitudes. Ao longo desta semana, nós acompanhamos passo a passo a segunda viagem missionária de Paulo e vimos como Deus conduziu cada acontecimento com absoluta perfeição. Nada aconteceu por acaso. Quando o Espírito Santo fechou algumas portas, era porque estava preparando uma porta muito maior. Quando Paulo chegou a Filipos, Deus já havia preparado o coração da Lídia. Quando a jovem foi liberta, o poder do nome de Jesus foi manifestado. Quando Paulo e Silas foram presos, Deus transformou uma prisão em um lugar de adoração. E agora contemplamos o resultado de tudo isso. Um carcereiro encontra a salvação em Cristo. Percebe como Deus estava escrevendo uma história muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar? Às vezes, enxergamos apenas um acontecimento isolado, mas Deus sempre trabalha ligando um propósito ao outro. Se Paulo não tivesse obedecido à direção do Espírito Santo, talvez nunca chegasse a Macedônia. Se não tivesse chegado a Macedônia, talvez nunca encontrasse a Lídia. Se a jovem não tivesse sido liberta, Paulo e Silas não seriam presos. Se não fossem presos, talvez nunca conhecessem aquele carcereiro. E se nunca conhecesse o carcereiro, aquela família talvez jamais ouvisse o Evangelho. O que parecia uma sucessão de dificuldades era, na verdade, uma sequência de milagres preparadas por Deus. Isso também acontece em nossa vida. Quantas vezes só compreendemos os caminhos do Senhor depois de olharmos para trás? Há portas fechadas que só fazem sentido anos depois. Há lágrimas que mais tarde entendemos por que foram permitidas. Há encontros que pareciam comuns, mas mudaram completamente a nossa história. Nosso Deus continua escrevendo histórias assim. Por isso, nunca avalie a fidelidade de Deus apenas pelo momento presente. Ele está realizando muito mais do que conseguimos enxergar. Mas, voltando ao texto bíblico,
Lucas continua dizendo: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele com todos os seus. Atos 16, 33. Veja que transformação extraordinária nós temos aqui. Poucas horas antes, aquele homem era responsável por manter Paulo e Silas presos. Agora, era ele que cuidava das feridas dos dois missionários. Isso é o que o Evangelho faz, meus irmãos. Ele não muda apenas o destino eterno da pessoa, ele transforma o seu caráter, transforma seus relacionamentos, transforma suas atitudes. O verdadeiro encontro com Cristo sempre produz uma nova maneira de viver. O apóstolo Paulo, ele escreveria mais tarde: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa mudança não aconteceu porque o carcereiro decidiu ser uma pessoa melhor. Ela aconteceu porque Cristo entrou em sua vida. E quando Jesus ocupa o centro do coração, as nossas atitudes, elas começam a refletir esta transformação. É por isso que o cristianismo não é apenas uma mudança de religião, é uma nova vida em Cristo. Talvez alguém esteja me ouvindo aqui neste momento e pensando: mas, professor Carlos, será que Deus ainda pode transformar a minha família? E a resposta continua sendo a mesma anunciada naquela noite em Filipos. Sim, Deus continua salvando, continua restaurando, continua alcançando famílias. Talvez não aconteça no tempo que nós imaginamos. Talvez o processo seja mais longo do que gostaríamos, mas nunca devemos desistir de orar, nunca devemos deixar de testemunhar, nunca devemos perder a esperança, porque o Deus que alcançou aquela casa continua visitando lares ainda hoje. Lembro-me das palavras do salmista: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versos 5 e 6. Quantos pais têm semeado em lágrimas, meus irmãos? Quantos? Quantas mães dobram os seus joelhos diariamente por os seus filhos? Quantos avós continuam intercedendo por seus netos? Quantos esposos e esposas permanecem orando pela conversão de quem eles amam? A palavra do Senhor hoje nos convida a perseverar. Continue semeando, continue orando, continue confiando. O Senhor continua operando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem ver o resultado. Ao encerrarmos esta lição de número 4, nós percebemos uma verdade que percorreu todos os nossos devocionais. O Espírito Santo dirigiu Paulo, Deus abriu o coração da Lídia, Jesus libertou a jovem escravizada, o Senhor sustentou Paulo e Silas na prisão e, finalmente, a graça de Deus alcançou o carcereiro e a sua família. Em cada capítulo há um personagem diferente, mas o protagonista sempre foi o mesmo. Deus, meus irmãos, Deus. É Ele quem conduz, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que fortalece, é Ele que transforma.
E continuará fazendo isso enquanto houver pessoas dispostas a anunciar o Evangelho de Cristo. Meus queridos irmãos, na segunda-feira, se Deus assim me permitir, iniciaremos a lição de número 5, que tem como tema: o coração sensível ao Espírito se entristece diante da idolatria. Iremos meditar em Atos capítulo 17, versículo 16, acompanhando Paulo chegando à cidade de Atenas, um dos maiores centros culturais e filosóficos da antiguidade. Veremos que, mesmo admirando a inteligência daquele povo, o apóstolo teve seu espírito profundamente entristecido ao contemplar uma cidade tomada pelos ídolos. Aprenderemos na segunda-feira que um coração cheio do Espírito Santo ama as pessoas, mas não consegue permanecer indiferente quando a glória de Deus é substituída pela idolatria. Será o início de uma nova etapa de nossa caminhada pelo livro de Atos. E tenho certeza, meus irmãos, tenho certeza de que Deus continuará falando poderosamente aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que aprendemos ao longo dessa lição de número 4. Obrigado porque a tua palavra nos mostrou que o Senhor dirige os nossos passos, abre corações, liberta os cativos, fortalece os teus servos nas provações e continua salvando famílias pelo poder do Evangelho. Nesta hora, colocamos diante do Senhor os nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo. Visita cada lar representado nesse devocional. Alcança os corações mais endurecidos, restaura os relacionamentos quebrados e faz resplandecer a luz do teu Filho em cada uma dessas casas que assistem esse devocional. Dai-nos, papai querido, perseverança para continuar orando, sabedoria para testemunhar e fé para esperar o teu tempo perfeito. Nós confiamos que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Recebe a nossa gratidão por esta semana de estudo e prepara o nosso coração para continuarmos aprendendo da palavra do Senhor. Obrigado pela gravação desse devocional. Eu estava com medo da energia acabar, da internet acabar, mas o Senhor me ajudou e deu certo. Obrigado, papai querido. E assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado por caminharem junto comigo durante essa semana, estudando a lição de número 4, que o Senhor recompense a sua dedicação em meditar diariamente nas Escrituras e faça a sua palavra produzir muitos frutos em sua vida, em sua casa e em seu ministério. Um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família, que o Senhor te dê na manhã de domingo, uma escola bíblica dominical abençoada, de muito aprendizado. E fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir, quando nós iniciaremos juntos a lição de número 5 das lições bíblicas da CPAD.